Salve, meus camaradas! Sejam todos e todas bem-vindos à Teologia na Esquina, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio com Walter Schenkel. Acertei? Acertou. Cara, hoje vai ser muito legal, porque ele é advogado, pastor luterano e pós-graduado em Direito de família Direito de Família e Direito Tributário. e Direito Tributário. Hoje vai ser um papo muito bacana. Eu sou o Pedri Martiniano. Eu sou o Kleber Sá. E estamos aqui no Teologia na Esquina. Cara, seja bem-vindo. Um prazer. É nóis, meu querido. Parceiro das antigas. Mais um parceiro, bastante, né? bastante das antigas. Bastante das antigas. Não sei se você sabia, mas eu estudei com esse cara. Caraca, olha só que legal, gente. Muito bom. Olha, quase que a gente mora junto em alguma república ainda. Fomos assaltados Nossa! numa esquina qualquer aqui da cidade, lembra? Assalto na esquina. Assalto aí, na ó. esquina. Assalto na esquina. Me lembro, eu não lembrava disso. A esquina é lugar pra tudo, pra tudo. Pra tudo. Aconteceu. Pra teologia até pra assalto, tá vendo aí, ó? Olha, meu querido, um dos motivos pelo qual a gente te convidou aqui. Bom, são vários, né? Você é um cara polêmico. Tô brincando. Não, eu sou mesmo, eu sei disso. Eu sei que eu sou, não tem problema. Duas atuações, ó. Não tenho crise com isso. Duas atuações polêmicas. Pastor e advogado. Ó. Mas, na verdade, cara, eu me lembro de uma conversa nossa que a gente teve, onde você tinha me dito que um dos motivos para você escolher o direito era pautado numa vontade, numa fome de justiça. Isso faz sentido? Me fala um pouco mais disso. Quando você falou, eu falei assim, cara, pra mim, que tô de fora, que não sou advogado, faz sentido. Não, o cara era pastor e resolveu fazer direito. Agora, fala um pouquinho desse sentimento e da cronologia de como você se tornou pastor e advogado. Tá. Primeiro, uma correção. Não é que depois de ser pastor eu tive vontade de ser advogado. Deus faz aquelas reviravoltas na nossa vida, né? Eu, desde pequeno, queria ser advogado. Eu desejava fazer o curso de Direito e quando cheguei na idade de fazer o vestibular, então Deus me chamou para o ministério. E aí fui para a teologia. Olha só. 10 anos depois, eu entro de novo na faculdade para fazer o curso de Direito. Mas sim, a vontade de fazer o curso de Direito sempre foi por uma fome e sede de justiça, como Jesus fala lá em Mateus 5, né? Não sei vocês, mas aquela leitura para mim do Sermão do Monte, né? Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, os pacificadores. Eu, quando leio, eu não leio apenas a designação, né? Eu consigo enxergar ali um jeito de ser da pessoa. Tá? Aí seria interessante vocês ouvirem um psicólogo para ver se eu tenho razão no que eu estou dizendo. Mas, para mim, ali, Jesus também está dizendo, olha, na comunidade cristã, a gente tem uma diversidade gigantesca e para cada um tem um espaço. Tá? O que vai pacificar não é o mesmo que vai ser o mártir. Não é o mesmo que vai ter fome e sede de justiça. Se bem que o que tem fome e sede de justiça está muito mais perto do mártir do que do pacificador. Ainda que no direito a gente busque conciliar, mas no âmbito da advocacia, normalmente você lida com conflito. Sim. Principalmente na área de família, que é a minha área de atuação. Né? Vez ou outra você consegue encontrar pessoas que conseguem pensar, usam o racional e formulam então os seus acordos. Mas normalmente as pessoas estão tão magoadas, tão machucadas,
que ainda que elas tentem usar a razão, o que leva é a emoção. E aí é a raiva, é o ressentimento, é a retribuição, né? Você me fez sofrer aqui, eu vou te devolver lá. Cara, Né? nunca tinha pensado por esse aspecto, mas faz todo sentido. Quando você está advogando por alguém, como que você faz para lidar com... Vou dar um exemplo. O marido ressentido que sofreu uma injustiça real, por exemplo, e quer, por retribuição, pagar o mínimo de pensão possível. Sei lá, uma situação... Tá. Veja, como advogado, eu tenho que atuar de forma técnica, certo? E de forma técnica, ainda que o meu cliente esteja ressentido e queira retribuir o mal com o mal, eu vou dizer, olha, você não pode, esse aqui é o limite. Se você quer dar o mínimo, então nós vamos lutar pelo mínimo. Mas esse aqui é o mínimo. Menos que isso você não pode. Menos que isso eu não posso botar o meu nome numa peça. Eu não faço isso porque o juiz ou a juíza que vai ler e vai ver o meu nome lá no final, assinando. Então, existe uma lei, essa lei tem que ser cumprida. Se o juiz ou a juíza não respeitarem essa lei, aí eu tenho como brigar. Agora, eu pedir fora da lei, isso faz sentido. isso eu não vou fazer. Né? Agora, se não houver lei, se não tem nada escrito, for uma coisa nova, bom, aí você tem um campo aberto, né? Aí você vai disputar. Abrir um precedente. Eu digo assim, o meu trabalho é um trabalho de convencimento. Tá? Eu tenho que convencer o juiz, eu tenho que convencer o desembargador, eu tenho que convencer o ministro do STJ. Esse é o meu trabalho. O que eu quero, como advogado, é que chegue no final e ele diga assim, o pedido do Walter é procedente. Ou o pedido do advogado da parte contrária ao Walter é improcedente. Por quê? Porque daí significa que eu consegui convencer o juiz ou a juíza de que aquilo que eu estou dizendo é o certo. Agora, curioso, em cima disso do que você falou, qual é a diferença, ou como é que você diferencia a vingança da justiça, o desejo de justiça? Porque é uma coisa que eu percebo que é muito confundida, né? Você percebe as pessoas dizendo, eu estou querendo justiça, mas muitas vezes você percebe que a pessoa está querendo vingança. Porém, às vezes tem uma linha fina nisso aí. Como que é isso na prática, assim? Como que você, como advogado e cristão, você separa? Pastor, Pedro, eu vou te dizer que eu já estava fazendo o curso de Direito e essa aula quem me deu foi o meu filho. Meu filho devia ter uns 3 ou 4 anos. Legal. E aí eu vou mostrar para vocês como a sociedade em geral não quer justiça. Como ela quer vingança, ela quer ser justiceira. Qual é o teu super-herói predileto? Wolverine, com certeza. Wolverine. Legal. Eu não quero nem saber de outro, tá? É o Wolverine, acabou. Eu acho que eu fico com o Flash. Flash? Mas é legal, eu gosto do Flash, eu gosto do Flash. Eu morava no Alto da Glória, perto do Couto Pereira, nessa época. Isso era 2013, 2014. Como morava nos fundos do Couto Pereira, ali sempre tinha policiamento. Né? E o meu filho tinha 3, 4 anos, sempre com muito medo da polícia. E eu não entendia o porquê desse medo. Você nunca fez nada, a polícia nunca nos parou, não tem por que ter medo, a polícia está aqui para nos servir. Ainda, abre parênteses, ainda que eu, como pastor, como advogado e como cidadão,
consigo enxergar muitas vezes que a farda dá um poder que a pessoa não tem, que o Estado não dá. Né? A gente sabe que a polícia às vezes abusa da autoridade. Mas o meu filho nunca tinha presenciado, nunca tinha, e tinha muito medo. E olha que teu filho é branco. Pois é. Ele não faz diferença. Ele não mora numa comunidade periférica, que acredite, faz diferença. Não, sempre fomos muito bem tratados, né? Nossa, eu também. Com aquela grosseria normal do policial. Sim. Que dá pra entender. Mas nunca Lógico. teve nada além disso. E aí, o meu filho gostava muito do Homem-Aranha. Que é legal também. E aí um dia, eu tô lá trabalhando, ele tá lá assistindo o Homem-Aranha enquanto eu tô trabalhando. E aí eu percebo o ladrão correndo, o Homem-Aranha correndo atrás do ladrão e a polícia correndo. Atrás do Homem-Aranha. Atrás do Homem-Aranha. Cara, Aí, que é isso mesmo. Aí eu falei, você tem medo da polícia porque a polícia corre atrás do Homem-Aranha? É por isso. E aí eu entendi. Na cabeça do meu filho e na nossa cabeça, o Homem-Aranha, o Flash, o Wolverine, o Super-Homem, o Batman, são todos heróis. Eles lutam pela justiça, certo? Errado. Por quê? Porque quem é que representa o Estado nessa história? É o bandido? Não, não é o bandido. É o Homem-Aranha? Não é o Homem-Aranha. É a polícia? É a polícia. É a polícia. É verdade. A polícia representa o Estado. Se a polícia está correndo atrás do Homem-Aranha, é porque o Homem-Aranha ele está agindo à margem da lei. Ele é um marginal. Ele é um fora da lei. É triste, mas é É verdade. verdade. Aliás, muito interessante, desculpa, rapidinho aqui, mas muito interessante ter pegado justamente o Homem-Aranha, que nos dois universos, Marvel e DC, o Homem-Aranha é um dos mais marginalizados em várias... por exemplo, ele é o adolescente pobre que vive na correria, estuda, trabalha, é um gênio, etc. E tá ralando. Então, cara, tudo a ver, tudo a ver. Aí, nesse dia, eu tive uma das maiores aulas de direito que eu poderia ter tido. Está aqui. Essa é a chave. A gente cresce querendo ser justiceiro. A gente cresce não querendo justiça. A gente cresce querendo fazer a própria justiça. Uau. Se o Homem-Aranha pode, se o Batman pode, se o Wolverine pode, se eles podem e conseguem, por que eu também não consigo? Por que eu também não posso? Já que o Estado não é eficaz em fazer a justiça. Só que quando eu tento, à margem da lei, fora da lei, fazer a justiça, eu não faço justiça. Eu sou um justiceiro. Não é meu papel dizer se você é culpado ou inocente. Não é meu papel dizer, o Kleber tem que ser preso mesmo. Bandido bom é bandido morto. É bandido. Tem que prender, tem que bater. Não é meu papel. Essa não é a minha função. Essa é a função de quem? Quem é que foi designado pelo Estado para dizer se uma pessoa que é acusada, se ela é culpada ou inocente? Porque também tem outro problema, né? A pessoa é acusada. Na cabeça das pessoas, ela já é culpada. Ela já é culpada. Acusado, qualquer um pode ser. Literalmente qualquer um. Qualquer um, em qualquer momento. Agora, culpado, você precisa passar por um processo legal. Ser julgado. Transitar em julgado. Tem que ficar sem dúvida de que você
é o culpado, de que você fez mesmo e merece uma pena. Tá? Então, eu dei uma volta toda, mas eu vou responder. Qual é a diferença? Quando eu faço, ainda que na melhor das intenções, a minha justiça não passa de vingança. Não passa de vingança. Matei o maior traficante que tem no Brasil, o maior pedófilo. Isso é vingança. Eu sou um assassino. A polícia, trocando o tiro, matou o maior traficante do Brasil, ok? Faz parte, é do trabalho. É do ofício, estava se defendendo. É do trabalho. Assim como o policial poderia ter morrido, poderia ter se machucado, ele matou. Né? Até porque não tinha muita alternativa, era matar ou morrer. O melhor dos mundos é a pessoa ser presa. Sim, não é papel do Estado assassinar, executar os seus cidadãos, por pior que eles sejam. Sim. Tá? Mas faz parte do trabalho. Se tem uma troca de tiro, se tem uma questão assim, bom, aí é claro que você vai se defender. Tá? Então, e o policial está nessa função. É papel dele, Isso. ele foi incumbido disso. Eu não fui. Não é meu papel fazer. Tá? Da mesma maneira como não é papel do juiz ir atrás das provas. O juiz ele tem que receber as provas e ele tem que julgar a partir daquilo que ele tem, não daquilo que ele acha. Imparcialidade. Eu acho que não acha nada. O que é que o processo diz? O que é que tem no processo? Como advogado, logo que eu disse para as minhas irmãs, né, vou fazer o curso de Direito. As duas, eu tenho duas irmãs mais novas, e as duas me disseram assim, agora você vai defender estuprador? Caramba, mas dá um jeito. Então, aí, olha, por que não? Por que não defender o estuprador? Quem disse que ele é estuprador? Desculpa, bati no seu copo. Quem disse que ele é estuprador? É você quem está dizendo? Porque, normalmente, a pessoa vai dizer, não, eu não fiz. Ou, se ela fez, o meu papel como advogado não vai ser dizer, ele não fez, seu juiz. Né? O meu papel, quando o meu cliente diz, eu fiz. E isso eu cobro dos meus clientes. Eu preciso saber de tudo, absolutamente tudo, porque eu não posso ser pego de surpresa. Eu não posso te defender de uma maneira e daí vem a outra parte e mostra que a defesa que eu fiz é uma defesa mentirosa. Porque daí eu não sei como continuar. Então eu preciso saber para poder te defender da melhor maneira. Se a pessoa me diz, eu fiz, eu cometi esse erro, ok. Então eu vou trabalhar com aquilo que eu sei, com aquilo que a lei me permite, para que pelo menos a pessoa tenha uma defesa correta. Né? E eu sempre digo que a gente pode ganhar um processo de duas maneiras. Você ganha pelo direito ou pelo processo. As pessoas odeiam quando alguém, que não seja elas, ganha no processo. Porque se ganhar no processo, significa que ou o juiz, ou o Ministério Público, ou alguém errou. Né? E aí você invalida o processo, o processo passa do tempo correto, e aí você, como advogado, vai dizer, olha, juiz, pode terminar esse processo, porque esse processo aqui já tem tantos anos, e se não foi julgado até agora não vai ser julgado mais, porque já passou do seu tempo de julgar. Agora passou o prazo de punição. É igual, não sei se você tem filhos. Tenho uma menina. Tem uma menina? Eu tenho 2 meninos, eu sei que você tem 2 meninas. Uma vez me mandaram um vídeo do meu filho jogando pedra.
o mesmo menino que me deu essa aula, ele olhou para um vidro, pegou um baita de uma pedra que ele não aguentava e tentou jogar a pedra no vidro. Achou legal dele. E aí, é claro, Deixa eu ver o estouro. é claro que ele não conseguiu. Ele tentou jogar e a pedra caiu. Eu olhei aquilo e perguntei, isso aconteceu agora? Não, isso aconteceu semana passada. Falei, bom, sinto muito. Eu não sei qual é a sua intenção, mas eu não vou fazer nada com o meu filho. Errado está você que filmou ele sem a minha autorização. Isso vai dar polêmica para quem está assistindo. Mas um menino de 5 anos, quem é que deu autorização para filmar e publicar? Publicou? Sim, se chegou em mim. Se chegou em mim, aonde é que chegou? Eu não sei. O ruim de conversar com o advogado é isso. No final, mas no final foi exatamente isso que aconteceu. Sim. Eu fui cobrar da síndica. Claro, como advogado, eu reverti a situação. A síndica acabou pedindo desculpa por terem filmado o meu filho sem autorização, mas eu não deixei de chamar a atenção dele e dizer, olha, você não pode jogar a pedra. Mas é claro que uma coisa é eu conversar com ele uma semana depois, que ele já nem lembrava mais que tinha feito, Sim. do que O flagrante aconteceu, avisa o pai. Avisou o pai, na hora eu ia chamar a atenção dele de uma outra maneira. É bem isso mesmo. Então, quando o Estado deixa passar o tempo, você tem que dizer, Estado, você não quis punir. Termina logo com esse processo. Parte para outra. E isso tem um prazo pela legislação de que o processo vence. Isso está na legislação. Num processo criminal, você tem 5 anos da denúncia. Então, você cometeu um crime, tá? Aí fizeram um boletim de ocorrência, tá? O Ministério Público fez a denúncia. A partir da data da denúncia do Ministério Público, o juiz tem 5 anos para dar a sentença. Tá? 5 anos e um dia, já era. Não, mas é só um dia. Pois é. É só um dia. Faz toda a diferença isso no direito. Faz porque é a regra do jogo. Sim. Você tem que saber que jogo você está jogando. E essa regra, ela tem que ser seguida por todos. Ela não pode ser seguida só por alguns. Então, por isso que algumas pessoas não gostam, né? Porque não entendem qual é a regra do jogo. Elas só querem a justiça. Que muitas vezes é a retribuição da vingança. Que é a vingança. Agora, se fossem elas no lugar... né? Ela fez uma barbeirada no trânsito, estava sendo julgada, foi sem querer, porque a maioria das vezes, Walter, bom, nem sempre a maioria das vezes, mas muitas vezes, por exemplo, já que eu peguei aqui uma situação de trânsito, numa situação de trânsito, uma pessoa talvez não bebeu nada e tal, cara, nem mexeu no celular, alguém buzinou, olhou ali, passou alguém na frente sem querer, atropelou, falei, meu Deus, me perdoe e tal, a pessoa se machucou, tá pronto, vai parar num tribunal. Veja, você pode parar no tribunal, você pode parar em uma audiência, mas se tudo estiver dentro da normalidade, como você disse, eu estou dirigindo, alguém buzinou, alguém fez alguma coisa que chamou a minha atenção, e a pessoa atravessou na minha frente, você sai... Eu vou ser chato, porque advogado é chato. Mas atravessou como? Atravessou certo? Tinha uma faixa de segurança? Tinha alguma sinalização dizendo que... Entende? A circunstância toda vai dizer se é ruim ou não é ruim. Entendeu? Mas, atropelei. Tá. Atropelei,
eu fugi. É, Se eu fugir, é ruim. é. Se eu parei, chamei o SEAT, chamei o SAMU, acompanhei a pessoa no hospital, ajudei a pagar o tratamento e tal. Atenuante. Por que isso vai parar no tribunal? Isso aconteceu literalmente comigo, isso aí. Literalmente. Eu estava voltando do trabalho, eu tinha trabalhado a noite inteira, eu estava bem cansado, e aí eu estava numa rápida, e aí, de repente, liguei a seta do carro para ir, era aquele sinaleiro que um fecha e o outro abre, né? Então, eu coloquei a seta e no que eu fui passar para minha direita, né? Para minha direita, aí uma moça, ela tentou ultrapassar. Aí no que ela tentou ultrapassar, cara, pegou ela. Na moto? Ela na moto. E aí eu só vi um corpo passando assim na minha frente. Nossa. E aí eu paro o carro lá na frente, assim, ligo o alerta, volto e aí faço todo o processo, vejo como é que ela tá, tiro a moto dela que não era para tirar, né? Mas assim, com a permissão dela. Você não sabe o que fazer. Com a permissão dela, eu tirei, coloquei ali na dianteira, conversei com ela, ela ligou para os parentes, solicitei socorro, tudo. Entrei num acordo ali com ela. Claro, não envolveu justiça, não envolveu nada, porque acredito que eu fiz o meu papel, assim. Exato. Eu prestei um socorro, ofereci pagar os medicamentos, levar ela no hospital, tudo. E arquei com o conserto da moto dela. Mas eu entendi dessa forma também, assim, não me envolveu nenhum tipo de justiça, Do judiciário. Não precisou. Porque eu fiz ali... Não precisou. Não precisou. Veja só que interessante. Uma vez eu atendi uma pessoa que tinha sido acusada de ter roubado cabo de telefone, de cobre. E aí ele me dizendo assim, porque veja, doutor, eu fiquei uns dias preso e eu nem sou bandido. Porque tem tanta gente aí aprontando na rua, né, roubando, matando, e eu só pensando, o cara foi acusado de roubar o fio. Né? Tem as provas dele roubando o fio. Aí eu falei, mas quem está dizendo que está cheio de gente na rua roubando e matando? Porque aqui é um escritório de advocacia, a pessoa que está passando lá na frente, ela pode passar lá e dizer assim, tá vendo? Aqui trabalha mais um bandido. O advogado. O advogado, sim. Mais um bandido que fica defendendo o bandido. Gente que fica roubando fio de cobre. Meu cliente. Uhum. Então, não é porque é o meu cliente que eu também não deixo de trazer a realidade. Você é mais um. Eu tenho um problema. Agora. Só um? Eu tenho vários, Não, mas vamos ficar nessa 1-2 horas aqui, porque eu fico só com 1 ou 2. Saindo daqui o bagulho perde, mas vamos lá. Como advogado e cristão, não vai ter situação... Putz, não sei nem como elaborar essa pergunta, Walter, mas Cara, é uma coisa... Eu acho que era mesmo se eu minto ou não... Não. Eu entendo o papel do advogado em seguir uma linha que, de repente, não traz certas questões à tona, porque o trabalho técnico não... Podemos até entrar em algum momento na questão da mentira, mas ainda não. É outra. Talvez a sua era mais na questão da mentira, só por curiosidade. Não, era como ele fazia uma leitura. Eu fiquei curioso como é que ele faz uma leitura bíblica, mas vai. Próximo a isso, tá? É assim, como advogado e cristão, como que você sabe que o que você está exercendo é justiça? Deixa eu complementar, porque assim, de fato, a maioria dos cidadãos acham que são justos, inclusive aquele cidadão de bem, tem que matar, que quebra todas as leis. Nossa, esse é bandido até você chega, tá? Mas assim, porque o cara lida com um sentimento autêntico e real de querer que haja, autêntico e real, que eu também tenho,
que haja punição para injustiça. Nisso, eu e o cidadão de bem, nós estamos de acordo. Todos Todos estamos. nós. Ninguém gosta de injustiça. Como que um advogado cristão, ao perceber que de repente vai rolar uma injustiça, seja no processo, ou seja como for, né? Como que lida, putz, mas se acontecer isso, vai ser injusto. Como é que entra essa ética cristã para sentir, medir isso? Tá. A tua pergunta é se eu sentir que o meu cliente praticou uma injustiça e vai escapar. É isso? Pode ser. É um bom exemplo. É um exemplo mais, como eu posso dizer, reducionista, mas representa bem. Então eu vou falar das duas respostas possíveis. Eu tenho um cliente e ele está respondendo um processo, ou ele fez o processo, ou ele como autor está reclamando alguma coisa. E a resposta é negativa. Tá? Ele está em busca de justiça, a resposta é negativa. O que eu, como advogado, posso fazer? Eu recorro. Como advogado, você pode ir conversar com os assessores, com o juiz, com o desembargador. Tá? Você pode fazer de tudo ou pode ficar sentado esperando a resposta do juiz, a sentença ou o acórdão. O acórdão é a decisão de segundo grau. Tá? O nome da decisão se chama acórdão. Mas tudo bem. Vem do latim. Quando eu percebo que o meu cliente está prestes a sofrer uma injustiça, eu saio do escritório e vou até o fórum e converso com quem deve conversar. Isso é garantia de que o resultado que eu espero vai acontecer? Não. Não é. Mas eu dei tudo o que eu podia dar. Saiu o resultado, eu vou chamar o meu cliente e vou dizer, infelizmente, não conseguimos. E o meu cliente sabe que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Agora eu estou defendendo alguém injusto. Certo. Que me conta uma história e me faz acreditar na história de que ele é justo. Eu defenderia ele mesmo que ele dissesse, eu fui injusto. Eu sou assim, eu tenho prazer nisso. Tá? Eu não tenho dificuldade alguma. Posso só um ponto aí? Depois fala sobre essa palavra defender. Porque essa palavra defender, dentro da sociedade, dá ao entender que é como que você gostaria que aquela pessoa saísse impune. Excelente fala. Excelente fala. Tá. Continua a tua fala, mas complementa com isso. Aí eu estou lá fazendo o meu trabalho e eu percebo, se a pessoa disser, eu fiz, eu gosto de ser assim, eu sou mal mesmo, ainda assim a pessoa não vai me fazer desistir de atuar do processo. Porque eu gosto do que faço, eu sinto prazer em trabalhar na advocacia. O que eu vou dizer para ele você jamais vai ouvir eu dizendo que você não fez. Se você disse que você fez, se tem as provas dizendo que você fez, não sou eu que vou dizer que você não fez. Mas eu vou te defender da melhor maneira possível. Dentro de toda a legislação brasileira. Exatamente. O que isso significa? Não, juiz, ele fez, mas a lei aqui diz que nessa circunstância, naquela circunstância, assim, assado, tá, a pena tem que ser menor, eu vou atuar. E de novo, você vai estar atuando para que a justiça seja feita de fato. Exato. Porque por mais bizarro que um crime seja, a gente não pode pesar a mão. Exato. Né? Tem que ser uma pena cabível com o crime que a pessoa fez. Não pode ser nem mais e nem menos.
Cara, mas isso é... Ai, cara, você é muito louco. Agora, se a pessoa mentiu para mim, tá? Se a pessoa mentiu para mim e disse, eu não fiz, o processo vai andando, eu chamo ela de volta, escuta, o processo está assim, o que é que você tem a me dizer? Eu não fiz. O processo vai andando, quando chegar um momento em que Não tem mais como dizer. não tem mais dúvida. Tem um vídeo dela fazendo. Aí eu vou dizer, Meu amigo, minha amiga. foi um prazer te conhecer, mas a partir de agora eu não sou mais seu advogado. Porque toda a estratégia que eu tinha ruiu. E eu não sei agora montar outra estratégia. Ou eu não quero mais montar outra estratégia, porque eu não quero trabalhar para você. Tá, olha só. A gente tem uma situação aqui onde... Tá, só um pouquinho. Desculpa. Respondendo a É verdade. Respondendo a pergunta dele. Aí, somos teólogos. Vocês lembram do que Jesus é chamado? É tanta coisa, beberrão. Não. De profissão. De profissão? Ele é chamado de engenheiro? Não. Ah. De médico? Não. Mas ele é chamado de advogado. Olha! Que bonito isso. E tem alguém pior do que eu para ele defender? Putz. Toma Vamos embora. Vambora. Tem coisas que só eu sei que eu fiz. Ninguém mais sabe. Ele sabe, Ele né? é o justo juiz. E é o justo juiz. Não. O justo juiz é Deus. Ah, Ele é o advogado. Maldoso da Trindade. Eu tô fazendo essa provocação Entendi. Verdade, faz sentido. porque quando Jesus fala de juiz, Verdade, ele intercede para com o Pai. ele fala mal. Ele intercede para com o Pai. É isso mesmo. O único justo juiz é Deus. Os outros juízes citados por Jesus são sempre ruins. Tudo iníquos. São sempre iníquos. Né? E as piadas são contra os advogados. Você tem alguma piada de juiz? Conta uma piada de juiz aí. Verdade. Eu não sou nem doido. Agora, você tem piada de advogado? Nossa! Agora, quem é que te defende? É o advogado. É o advogado. Não, mas essa fala sua Verdade, João. do Jesus, o advogado que defende o pior, cara, acabou. Aí João, né, que fala que ele é o advogado junto ao Pai. Junto ao Pai. Então, o meu papel não é dizer que a pessoa não fez. Não é esse. E aí está o erro da sociedade. A sociedade acha que o advogado vai sempre defender dizendo ele não fez. Claro, quando o cliente diz que não fez, quando não existem provas, Aí o advogado vai acreditar que não tem por que o advogado dizer que ele fez. Tá? O papel do advogado é fazer com que a justiça seja feita. Aí melhorou, né? Quando eu ia falar e a gente tinha esquecido que você ia completar a resposta dele, eu já estava com isso em mente, mas agora ajudou mais ainda. Ampliou mais ainda. Eu quero entrar com uma. Pelo seguinte, Walter, a sociedade entende o papel, principalmente dos advogados de defesa, como um papel de alguém de uma figura que não deveria existir. E muitas vezes o que a sociedade não se lembra é que, como dissemos no começo, qualquer um pode ser acusado de qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí, quando ele estiver nesse papel e ele verdadeiramente for inocente, ele vai reclamar se não existir a figura do advogado defensor. E isso para mim é bizarro, porque me arremete a um Estado teocrático, e a princípio, quando tem evangélicos aqui assistindo, e a gente fala em Estado teocrático, talvez fale, não, mas tinha que ser teocrático. O que acontece é que a teocracia que rola
não é aquela do Deus literal, presencial, governando. Porque se fosse, ok, eu também queria. Que nem Israel quis, Que né? nem Israel. Pois é. Né? Deveria ter quisto, mas não quis. Não quis. Mas não é essa a teocracia que a gente vê. A gente vê a teocracia de estados onde uma denominação, uma crença, uma expressão de fé, uma religião governa sem ser Deus e aí comete atrocidades e desrespeitos e etc, etc. Fala um pouco disso, porque, cara, para mim dá uma aflição, tá? Dá uma aflição pensar nessa possibilidade. Deixa eu fazer outra provocação. Para quem Jesus promete o céu? Pro ladrão da cruz. Não, era o paraíso. Lá no Sermão do Monte ele fala isso, né? No sermão. Não, Mas o céu gente, é do vocês leram a Bíblia? Só para Para quem Jesus promete o céu. ele, Para os justos, né? Para aquele que vai justificar. mas para quem ele garante? Os pobres. Não, Não, para, gente. é para o crucificado, é para o ladrão da cruz. Ele Não, mas promete. o Sermão do Monte também ele fala, o reino dos céus. Sim, mas isso é uma promessa. Promessa. A uma garantia. A promessa pode ser quebrada, ela pode não ser cumprida. Não que a gente esteja duvidando da promessa de Jesus. Exato, não é isso. Mas promessa tem esse caráter. Promessa é promessa. Aham. Agora, o único que ouviu de Jesus, ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso, foi um ladrão. Uhum. Foi um ladrão. E agora, hein? Ladrão, confesso. Ladrão confesso! Nossa, velho! Explode a cabeça, vai. E condenado. Condenado. Já em execução, já em processo de execução. Pois é, exato. Mas, de novo, quem de nós não é esse ladrão? O salmista disse, Eu não. porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Bom, se todos pecaram, eu estou dentro. Todos, do grego, né? Significa todos. Sim, É isso. de todo mundo. Você está com alguma dúvida do que... Não, eu tava só confirmando mesmo. Então, todos nós estamos nessa posição. Né? Quando a gente pensa, não, eu vou ser bonzinho, ou pior, né? Eu sou bom, porque eu sou um cidadão de bem. Não é cidadão de bem coisa nenhuma. Você fura sinal, você passa acima da velocidade, você dá já... uma estacionadinha rápida ali no Você já pegou bala das lojas americanas. Você... Eu não fiz não, bom. Não, essa eu não fiz. As outras não. A minha adolescência. Pronto, ele vai sair daqui e vai nas americanas para completar a carteira. Fala da loja americana. Bigo. Eu quero contar esse fato que eu achei muito engraçado. Mas vá, prossiga. Então, todos nós, de alguma forma, já praticamos maldade, já fizemos coisas erradas e somos culpados e deveríamos ser condenados. A diferença é que não fomos pegos. Ou a diferença é que quando fomos pegos éramos muito pequenos. E aí os nossos pais nos deram a devida pena. A pena. E aí, por pior que fosse a pena, foi uma pena misericordiosa. Sim. Porque você está aqui, você está vivo. Sim. Né? Então, quando a gente pensa num Estado teocrático, na cabeça de quem pensa é o Estado teocrático do Deus que eu imagino. Mas e quem disse que o Deus que você imagina é o Deus de verdade? É apenas uma imaginação sua, do pior Deus possível. Né? Do pior Deus possível. Sempre é do pior Deus possível. Ontem eu estava passando assim, eu não sei se foi no Instagram ou no Facebook, mas aí parei num vídeo que me chamou a atenção. A pessoa dizendo assim, vocês já notaram que quando a pessoa faz um acordo com Deus, ela sempre dá o pior? Ela não diz assim, Deus, se você fizer isso ou aquilo, eu vou ouvir uma boa música, eu vou festejar com os meus amigos, eu vou convidar eles para
para um churrasco, eu vou beber uma boa bebida. Não, é sempre eu vou ajoelhado daqui até lá, porque eu vou sofrer, eu vou... É verdade. Esse Deus é péssimo. Verdade. Ele sempre quer o nosso sofrimento, né? Isso, filho, põe o joelho na tampinha da garrafa. Ai, que delícia. Tô gostando Exato. dessa dor. Verdade. Vou ficar não sei quantos dias sem comer. Vou... Esse Deus, ele não é misericordioso. Esse Deus, ele não quer o conserto de vida. Tá? Ele quer o fim da vida. Você tem que mover. Aproveitando isso, cara, assim, cada um faz uma leitura da Bíblia de acordo com a sua realidade. Então, Por mais que a gente não queira, por mais que a gente não queira, a gente Sim. faz, né? Ninguém tem acesso ao grego, ao latim e por aí vai, para poder a gente fazer uma interpretação. Vamos lá. E mesmo que tenha, não tem acesso à época, ao contexto todo Isso, geral. tudo mais. Então a gente vai usar as ferramentas que a gente tem. Então assim, você falou que há 10 anos você estava servindo, né, na tua comunidade de fé, para daí você fazer direito. Né? Com certeza você teve ali, você já tinha lido as escrituras, já tinha passado por tudo o arcabouço, né? Sim. Da palavra de Deus. Aí, vamos lá. Tu se forma em direito, começa a atuar, tudo mais, e tu volta a fazer uma leitura da Bíblia. Cara, como é que foi isso? Nossa, que pergunta massa, velho. Né? Porque eu acho que você... Foi outra Bíblia que você leu, apesar de ter os mesmos textos. Sabe? Lembra do versículo que diz que a letra mata, mas o espírito vivifica? Nada melhor do que o direito para me fazer entender isso. Por quê? Porque se você pegar a lei fria, ela diz uma coisa. Mas durante a faculdade a gente aprende a ler a intenção, o espírito da lei. E o espírito da lei sempre é para trazer vida e não morte. Ela quer trazer ordem. Se ela quer trazer ordem, ela quer trazer ordem para pessoas vivas e não para pessoas mortas. Pessoas mortas não precisam de lei. A lei tributária, a lei do direito de família, direito penal, é tudo sobre pessoas vivas, certo? O espírito da lei, o espírito do evangelho é para quem vive. O que Deus deseja é que nós tenhamos vida e vida em abundância. E vida em abundância, gente, é ser feliz. E não ficar apontando o dedo para o outro dizendo assim, tá vendo? É um pecador mesmo, tá perdido. Perdido estamos todos. Só que fomos achados. Fomos achados e estamos nos braços do Pai. Agora, eu preciso reconhecer isso. Eu preciso reconhecer que eu também sou perdido. Né? E aí, claro que tem toda uma questão antropológica. Né? Como luterano, eu tenho que dizer que nós temos uma visão, eu diria assim, realista do ser humano. Alguns diriam, não, a leitura é pessimista. Né? Porque o Lutero vai dizer, a gente sempre vai decidir pelo pior, sempre vai decidir pelo errado, se não for Deus com a gente, se Cristo não fizer as escolhas, as nossas escolhas sempre estarão erradas. Tá? Então, quando eu reconheço que eu faço péssimas escolhas, quando eu olho as escolhas dos outros, bom, o que esperar, né? Calvino vai nessa. No lugar deles eu faria a mesma coisa. Mas Calvino é luterano, né? É. Para pensar, Calvino é luterano. Vai sim. Mas Calvino bebia da fonte. Mas Calvino tem uma frase que vai nesse caminho, que, claro, com certeza aprendeu com o Lutero, né? Que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Mas é isso mesmo. E aí, quando eu reconheço que também eu
preciso da glória de Deus, ainda que já esteja tanto tempo na igreja, já tenha participado tantos anos da escola bíblica dominical, seja diácono, seja pastor, seja o que for na igreja, ainda assim eu continuo precisando da misericórdia de Deus. Porque se não for isso, eu estou perdido. E aí eu passo a olhar para o outro com a mesma misericórdia que eu sei que recebo. Uhum. E na justiça, Muito bom. na justiça é a mesma coisa. Eu recebo no meu escritório gente ajuizando a ação, sendo o autor da ação, ou seja, gente que recebeu injustiça e gente que foi injusto. Eu recebo ambos. E para ambos eu dou a mesma atenção. E eles não vão ouvir de mim algum julgamento. Porque tem que ter esse olhar de misericórdia. Assim, eu não estou nem falando de você como a figura do profissional advogado. Estou falando, na boa, esse aqui é um podcast de teologia. É para cristão, né? É para quem tem alguma expressão de fé. Então, como cristão, como seguidor de Cristo, o olhar para com o que errou é o mesmo olhar que Jesus tem para comigo. Não, mano, você fez errado aí, eu sei, mas eu te amo, eu entendo que vocês erram, etc. Ou seja, da misericórdia, que deveria se renovar todas as manhãs, isso deveria ser, inclusive, a pegada dos seguidores de Cristo. Isso me lembrou quando eu tinha me converti aos 16 anos, né? E aí eu tinha me convertido, me deparado com a graça, tudo, mas eu ainda estava naquela dualidade do Deus punitivo, né? Então eu chego, e aí eu fiz alguma coisa errada, tal, beleza, chego na igreja, chego assustado, assim, chego meio ainda, tipo, sabe quando pequei, pequei, tá na minha cara que eu pequei, né? Vou pro inferno. Vou pro inferno. E eu vivi por muitos anos nessa dualidade. Pequei, tô no inferno. Me arrependi, tô no céu. Pequei, tô no inferno. Né? Tipo, Alto da Compadecida. Tipo, Alto da Compadecida. Eu tô pobre. Por isso que foi um impacto muito grande quando eu conheci a teologia da graça. Assim, cara, isso mudou a minha vida. Eu chorei quando eu não me deparei com isso. Mas Zero também. É verdade. E aí, quando eu chego, né, e aí eu lembro que um dos líderes lá da minha comunidade de fé, eu acho que ele, por ser mais velho, né, e lidar com adolescente, ele me viu e viu que eu estava meio apreensivo, ele disse assim, por que você está com essa cara? Aí piorou a situação, né? Me pegaram. Ele vai falar alguma coisa, ele disse assim, você não sabe que o amor de Deus se renova a cada manhã? Eita, cara! Fala, Deus! Cara, aquilo ali fez eu olhar para o Cristo com outro olhar. Porque é isso. Eu sabia que eu tinha feito algo errado, talvez nem era errado, mas na minha cabeça era errado. Uhum. E eu vi que o Cristo, ele não estava ali para só punir. Ele estava para renovar dia após dia a sua graça sobre mim. Perfeito, cara. Sim. Nunca mais eu tiro piada para advogado. Pronto, já consegui o que eu queria. Agora tem que começar a contar piada de juiz. Não. É melhor. Tô fora. Não, mas é muito importante a gente ouvir tudo isso e falar sobre tudo isso. Porque quando a gente tem uma parcela da sociedade que ela está entendendo a pessoa usar a expressão cidadão de bem, apesar de não gostar, como cristão, acho que não deveria usar, tá? Mas para essa pessoa que de fato quer ser um cidadão de bem, todos nós queremos. Todos nós, em alguma instância, acreditamos que a gente busca fazer o certo, fazer o melhor e tal. Eu não tenho muita essa ilusão, não. Mas eu busco ser um seguidor de Cristo para poder viver com o estandarte de um reino da justiça, para ser um agente do reino, que é um reino de justiça, ok? Então, essa parcela, ouvir tudo isso, a parcela sou um cidadão de bem, ouvir tudo isso, talvez, essa é a minha expectativa, essa é a minha esperança, talvez faça a pessoa refletir que, puxa vida, como cidadão para eu ser um cidadão de bem, talvez esteja me faltando
misericórdia. Talvez seja me faltando reconhecimento da minha própria miserabilidade. Olha, eu não consigo entender protestantes, principalmente reformados, tá? Agora eu vou falar aqui, luteranos, presbiterianos, todos os anabatistas reformados, não consigo entender uma pessoa dessa se achar melhor que outro. E eu vou rapidinho aqui citar uma vez a fala de uma pessoa que eu ouvi. Assim, olha, fulano é bandido, é ladrão, roubou, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa parou assim e falou, teve uma vez que eu estava passando por dificuldade, eu sou ninguém, imposto de renda pesado e tal, mas putz, foi uma necessidade, foi um negócio difícil e tal. Mas para mim é misericórdia. Pro fulano, a justiça. Eu falo, pô, mas... Entende? Eu acho que essa reflexão, se ela atingir alguns cidadãos de bem nesse sentido, eu tô feliz da vida. Eu, sinceramente, não quero ser um cidadão de bem. Não, tá me dizendo. Mas Sim, não, mas a gente busca ser um seguidor. Não, mas quer ver? Eu não quero ser O cidadão de bem, ele é um cidadão de bem por si próprio, por mérito próprio. Aquele que é cristão e busca por mérito próprio ser alguma coisa, já deixa de ser cristão. Já está fora da teologia. Se você é um cristão e se considera um cidadão de bem, você está negando a graça. Está negando. Eu prefiro muito mais ser gente boa. Isso faz mais sentido. Porque não sou eu que vou dizer que sou gente boa. Os outros que vão dizer que eu sou gente boa. Então, é graça. É graça. É graça quando alguém diz, nossa, como você é gente boa. E eu posso dizer, isso não vem de mim, isso é dádiva que vem do alto. Então, é graça. Então, procure ser gente boa. Procure agir com misericórdia, com amor, com compreensão. Eu tenho uma história, essa eu preciso contar para vocês porque envolve igreja. Foi dos casos criminais, eu não pego muito caso criminal, eu pego mais casos de família, mas dos casos criminais, esse foi o mais complicado assim para mim. Eu recebi uma ligação e aí o rapaz falou assim, eu estou te ligando porque você é advogado e porque você é pastor. E eu sei que você vai me ajudar porque você conhece a igreja. Já está tudo errado. Eu nem sabia da história dele, mas eu já disse, está tudo errado. Se ele precisa do meu lado, pastor e conhecedor de igreja... Tem coisa, tem boi na linha, né? Aí eu falei, qual é a situação? A minha filha, minha ex-esposa participa de uma igreja, e a minha filha foi num retiro, a menina tinha 5, 6 anos de idade. Foi num retiro, e lá no retiro falavam da mão de Deus e da mão do diabo. Porque a mão de Deus é a mão boa, a mão do diabo é a mão ruim, a mão de Deus faz isso, a mão do diabo faz aquilo. Então, ela chegou, a menina chegou para as tias lá, para as professoras, e disse, quando uma pessoa fica passando a mão na minha vagina, isso é mão de Deus ou mão do diabo? Senhor Jesus. Chamaram a menina de lado e perguntaram. E ela disse, o meu pai fica passando a mão em mim. Pesadíssimo, pesadíssimo. Isso no direito é estupro de vulnerável. Você não precisa fazer nada. Você tocou, dependendo de como você toca, é estupro. Acho que fora do direito, eu concordo com o direito. Aí chamei ele para o escritório, sentamos. Eu nunca fiz nada disso. Teve alguma vez que você fez alguma coisa que possa ter parecido, porque você é pai, você dá banho, você toma banho junto, você... Não, eu passava pomada só porque estava assado e tal, mas nunca com essa intenção.
E ele já tinha uma medida protetiva, ele não podia ligar, não podia mandar e-mail, não podia mandar WhatsApp, ele simplesmente estava sem contato com a filha e com a ex e os familiares. E ele falou, eu preciso que você assuma essa causa, porque além de advogado, você é pastor, e por ser pastor, você entende de igreja. Eu disse, meu Deus, isso não tem nada a ver com isso. Eu tô aqui tentando também. É porque isso aconteceu no âmbito da igreja, né? No contexto da igreja. E ele não era de igreja. Não, ele não era. Tá bom. Eu falei, você sabe que a situação é muito complicada. Né? E ele queria que eu, de alguma maneira, quebrasse a medida protetiva. Eu falei, a primeira coisa que eu não vou fazer é isso. Você vai ficar longe da sua filha, porque eu não quero que você corra o risco de ter a medida protetiva quebrada e alguma coisa acontecer e ela vir falar alguma coisa e você acabar preso. Os meses passaram e aquele homem, eu estou há tanto tempo sem ver minha filha e vai ficar sem ver. Eu não quero que você veja, eu estou te protegendo. Cara, a história está me dando angústia. Eu estou te protegendo dela. E o tempo foi passando, eu acabei conhecendo a ex-esposa dele. Foi ela que acabou fazendo a denúncia, porque daí as tias do retiro chegaram, contaram para ela a história. A menina, nessa história toda, já tinha dito, não, o que eu falei era uma brincadeira, era uma mentira, isso não é verdade. Não, agora a sua mãe vai fazer a denúncia, porque se ela não fizer a denúncia, nós vamos denunciar ela também. E aí a mulher foi lá e fez a denúncia. Tipo, a igreja obrigou a mãe a fazer a denúncia? Não foi a igreja. Foram as mulheres que estavam no retiro ouviram ali. e ouviram, né? Aí passou um tempo, a mãe da menina me liga. Estou desesperada aqui, do lado de fora de casa, porque a minha filha tá lá dentro, jogando tudo no chão e dizendo que eu estou espancando ela. E você está onde? Eu estou no meio da rua, para que todo mundo veja que eu não estou lá dentro. Qual a idade da criança? Aí já tinha uns 7 anos. Aí eu falei, mas e por que ela está fazendo isso? Porque ela queria fazer uma determinada coisa, eu disse que ela não ia fazer. Ok, então fique aí. Fique aí, a hora que ela parar, você chame os vizinhos e volte para casa. E pensei, eu tinha razão. Ele tem que ficar longe da filha. Isso é péssimo. Né? Nós somos pais, a gente sabe o quanto dói. Mas o meu papel de advogado ali é, não quero que ele tenha problema. Passou o tempo, a mulher foi lá e retirou o pedido de medida protetiva. A menina foi, passou o Ano Novo, passou o Natal, mas o processo continua. Porque uma vez aberto, dependendo do crime, é o Ministério Público quem toca. A pessoa que fez a denúncia daí já não faz mais nada. Aí veio uma segunda ligação da mãe dizendo, doutor, eu tenho um áudio aqui da minha filha dizendo que o pai nunca fez nada. E que ela fez a acusação só porque ela viu o pai brigando com a tia, a atual esposa do meu cliente. E ela não gostou. E ela queria que o pai pagasse por aquilo. Caraca. Menina de 6 anos. 6 anos, gente. Aí eu falei, perfeito, ótimo. Então, você deve entregar esse áudio na polícia. Nesse meio tempo, a delegacia nos chamou, a delegada queria ouvir a esposa do meu cliente, e a esposa do meu cliente levou esse áudio da menina dizendo, mas eu falei que não era verdade, vocês é que insistiram, eu disse que era uma brincadeira. Né? E a mãe perguntando, e a menina inocentando o pai, o meu cliente. Ministério Público
acabou com o áudio. Disse que aquilo era uma montagem, que não sei o quê. Então, eu fui com tudo para cima do Ministério Público. A juíza recebeu o áudio ficou lá, o processo seguiu, a medida protetiva já tinha sido revogada, né? Chegou a audiência. Eu ouvi a menina, perguntei sobre coisas da vida e tal. Na hora que eu fui tentar me aprofundar no assunto, ela começou a chorar. Eu parei, tá bom, não tem mais pergunta. Né? Veio a mãe, fiz pergunta para a mãe, perguntei se ela já tinha passado com situações com a filha, por causa de histórias que a menina inventa. Sim, eu passei por algumas, a mãe contou algumas histórias. Tá? Aí veio uma das testemunhas, a mulher que levou a ex-esposa do meu cliente para fazer a denúncia. Ali ela disse, não, a criança falou que o pai fez isso, que o pai fez aquilo, que não sei o que não sei o que lá e tal. Né? Só que ela também mentiu na audiência. Ela disse que ela não tinha nenhum contato com a mãe da criança, não tinha nenhum contato com a criança. Isso não era verdade. Ela era líder da célula que a mãe participava. E eu sabia disso. E daí eu me aprofundei nesse assunto e ela acabou confirmando. Só que assim, quando a testemunha mente, ela pode ser presa da audiência. Sim, a testemunha não pode mentir. Ela presta compromisso de falar a verdade. Quando a juíza percebeu que eu ia pedir a prisão da mulher, porque eu ia pedir. Eu falei, não. Assim, o que ela fez é grave. Eu falei, não, vamos parar a audiência aqui, a senhora está mentindo. A juíza já começou a falar, doutor, pare. Não, ela está mentindo, a senhora ouviu, a senhora sabe que ela está mentindo, a senhora sabe qual é a consequência disso, eu quero... Doutor, o senhor não quer nada. O senhor pare, por favor. Não, eu não vou parar, porque o meu papel... Doutor, eu estou pedindo. Por mim, a juíza... Sim, pessoalmente. Por mim, o senhor pare. Falei, estou confiando em você. Eu não vou seguir. A senhora sabe que ela tem que sair daqui presa. Mas eu não vou seguir porque a senhora está me pedindo. Não, o senhor pode ficar tranquilo. Seguiu a audiência, tá? Foi a única vez que eu vi, que aconteceu comigo. A juíza dá a sentença na audiência. Normalmente, não se dá a sentença na audiência. A audiência termina, as partes ainda têm um prazo para fazer as alegações finais, e depois disso é que vem a sentença. A juíza, antes de terminar a audiência, falou, o pai é inocente, assim, por causa disso, considero o pai inocente, a denúncia não invalidada. Não vai seguir adiante, nada vai acontecer com ele. Ela dizendo isso para mim. Né? O Ministério Público também decidiu não recorrer da decisão. Meu cliente, inocentado. Ele foi acusado de um estupro de vulnerável. Imagina esse homem na cadeia. Meu Deus. O que não ia acontecer com ele? Por quê? Porque a menina viu ele discutindo com a esposa e pensou, não gostei. Ele tem que pagar por isso. Entendi onde você quis chegar nessa história e ela é fantástica. Perfeito. Porque essa nossa falsa fome e sede de justiça é o que a Bíblia diz. A ira humana não promove a justiça de Deus. Nossa, é fantástico. Mano, a gente está com um período aqui já no limite. E, apesar de ser relativo, mas enfim. Mas eu estou abestado. Deus tem nos abençoado. Vou falar uma crenteza agora. Mas, cara, entrevistas incríveis. É impressionante como uma consegue... sei lá, me impressionar mais que a outra. Muito obrigado. Não, mais uma vez. É assustador. É de uma profundidade. Gente, você que está assistindo aí, deixa eu falar. Coloca nos comentários o que você achou da conversa que você ouviu, se ela não te leva a reflexões extremamente profundas. Porque para mim, Walter, isso acrescentou, não acrescentou na minha vida pessoal,
tudo mais. Isso acrescentou demais, tá? Se você não é inscrito no canal, você está perdendo tempo. Se inscreva no canal. Vamos lá, gente. Por Vamos lá. favor. Eu já sou inscrito. É verdade. E a gente tem, ó, eu vou, se você me permite, eu vou pensar algumas entrevistas que me chamaram muito a atenção. Claro. Todas foram boas, mas as que me chamaram muita atenção. Bebeto Araújo, tá? Me chamou muita atenção. Achei maravilhoso, então. O Eduardo, porque vai vir ainda o episódio do Eduardo. Para quem está assistindo, já foi. Já subiu a história do Eduardo, você já assistiu. Para a gente aqui ainda não. Mas do Eduardo me chamou muita atenção. Teve outras, todas foram muito boas, gostei muito da Dani Tisler, o Edson Lau, foi tudo, putz, não teve entrevista ruim. Mas essa foi uma das que mais me deixou, sei lá, cara, tirava meu conforto, devolvia o meu conforto, não foi? Não, eu vou ler a Bíblia com outra perspectiva. De verdade. Eu já tive a oportunidade de ler a Bíblia com várias perspectivas. Quando eu me converti numa comunidade neopentecostal. Então eu li a Bíblia com a teologia da prosperidade, só havia dinheiro na Bíblia. Aí eu me converti de novo. Aí você se converteu a Jesus? E quando eu fui ler a Bíblia pela perspectiva reformada, foi outra Bíblia que eu estava lendo, velho. E agora eu tenho certeza, com a missão integral também, quando eu me deparo com a teologia da missão integral, eu também faço uma outra leitura da Bíblia. E agora eu tenho certeza que eu vou me deparar com outra Bíblia. Obrigado, cara. Cara, muito obrigado. Eu é que agradeço por vocês terem me chamado, por esse tempo de conversa, de bate-papo. Foi um prazer. Eu digo mesmo, foi um prazer, de verdade. Muito obrigado. Gente, é isso. A gente se vê no episódio da semana que vem. Um grande abraço. Até a próxima. Oi? QR Code. Oh, é verdade. Gente, tem no cantinho aqui um QR Code para você que quer apoiar o nosso projeto. Você está vendo aqui o estúdio? A gente deu uma arrumada. Quero agradecer ao Joe Lemos, que agora, nesse momento, está atrás da câmera, mas que é o nosso produtor, tá? E que está dando aqui as dicas e vamos melhorar cada vez mais, se Deus quiser. Tamo junto nessa, tamo juntinhos. Valeu, até a próxima. Fui. Valeu.